Obrigado, Gabriel. Bom, todas as vezes que é necessário estar aqui à frente, é um tempo muito precioso com o Senhor. E essa semana eu comentei com algumas pessoas que o inimigo não estava satisfeito em saber que eu estaria aqui à frente. Ele causou várias coisas, mas eu falei para ele assim, olha, eu vou cumprir aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem colocado. E aí eu falei, Senhor, o que eu vou falar à igreja na quinta-feira, né? E aí o Senhor começou a me incomodar com um versículo que a gente fala bastante. E aí eu falei, mas Senhor, né, mas eu vou ter que falar mesmo dessa forma. E aí fui conversando com o Senhor, e o Senhor foi colocando tudo aquilo que Ele gostaria que a igreja ouvisse nessa noite. Então abram aí em João 4. Nós vamos compartilhar um pouquinho. João 4, versículo 23. É um versículo que a gente ouve bastante, a gente usa bastante. Mas o Senhor falou ao meu coração coisas muito diferentes em relação a esse versículo. João 4, versículo 23, diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. É lindo esse versículo, né? Mas aí quando a gente lê, a gente já pensa logo quando a gente está louvando, quando a gente está ouvindo uma música, quando a gente fala em adoração, né? A gente imagina estar cantando aquilo tudo que toca no nosso coração quando louvamos, né? Mas aí, quando eu penso em adoração, eu penso em intimidade com Deus. E intimidade com Deus não é só quando eu louvo, quando eu ouço um cântico. A minha intimidade com Deus é necessário ser o tempo todo. E esse versículo, ele nos remete a essa intimidade com Deus. Porque ele fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Mas aí ele não fala assim, que tipo de adorador, como esse adorador tem que ser. Ele fala que ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas a gente pode olhar num contexto geral, no mundo em que vivemos, e nós vemos pessoas que muitas vezes não estão inseridas dentro de um contexto de igreja e que são adoradores. Ou não? Sim. Então, um adorador, ele tem alguns requisitos necessários diante do Senhor para ser esse adorador que o Pai procura. Porque a gente sabe que tem tantas pessoas aí fora que a gente pode... por exemplo, quando a gente assiste programas de televisão, que a gente assiste um culto ou assiste até uma missa, a gente vê adoradores ali na televisão. Tem missa desse movimento carismático que a gente assiste e que parece um culto. As orações que eles fazem, tocam, são adoradores. Mas o Senhor, Ele nos coloca diante de situações e que muitas vezes nos faz pensar se realmente somos esses verdadeiros adoradores que o Pai procura. E aí o Senhor foi falando algumas coisas no meu coração com relação à nossa vida, à minha intimidade com Deus. Nós temos certeza de muitas coisas nós conseguimos dizer, é realmente isso, é realmente aquilo, mas nem sempre conseguimos dar certeza da nossa intimidade com Deus. Porque nem sempre a nossa intimidade com Deus é uma verdadeira intimidade. Por exemplo, a gente, dentro da nossa rotina diária, a gente separa um tempo para fazer uma devocional com Deus. A gente separa um tempo para orar. Mas será que muitas vezes isso não é algo simplesmente mecânico?
que a gente já colocou dentro da programação do dia? Será que eu coloco meu relógio ali para despertar naquele horário e realmente quando ele desperta, eu sinto no Senhor que é aquele momento? Ou será que o Senhor já tinha me despertado ali na madrugada para ter um tempo de intimidade com Ele e eu simplesmente disse assim, não, agora eu preciso dormir mais um pouquinho, quando o relógio despertar eu vou. Como tem sido a nossa vida de intimidade com Deus? A verdadeira adoração está naquilo que eu sou diante do Senhor, aquilo que eu sou para o Senhor. Deus sabe de tudo, Ele vê tudo, mas Ele quer que nós, pessoas, Ele quer que ouvir de nós. Senhor, é isso que eu preciso, Senhor, é nisso que eu estou falho, Senhor, é nisso que eu preciso mudar, é nisso que eu preciso melhorar. Será que é fácil a gente dizer para o Senhor os nossos erros? Será que nós admitimos sempre os nossos erros? Senhor, isso aqui eu fiz, mas eu não deveria fazer. Eu estou arrependido, né? Senhor, me perdoa. Eu preciso realmente trabalhar essa área na minha vida. Mas o versículo fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. E a minha vida de intimidade com Deus está falha. Será que eu estou realmente buscando ser esse verdadeiro adorador que o Pai está procurando? São tantos pontos que o Senhor foi colocando diante desse versículo, um único versículo. E aí eu falava, mas Senhor, é isso mesmo? Mas Senhor, é dessa maneira? Deus falou muito comigo, no sentido da minha vida pessoal como adoradora. Muitas vezes quando a gente fala de adoração, a gente nos enxerga num contexto de igreja, de culto. Mas a nossa verdadeira adoração não está aqui dentro, mas está na nossa intimidade com Deus. Nós temos que cuidar de nós. Nós temos que cuidar de nós no sentido vida pessoal mesmo. Por exemplo, nós temos relacionamento com pessoas. Quando nós temos relacionamento com pessoas, nós tratamos de vários assuntos quando estamos juntos. E aí nós temos que ter cuidado quando estamos dentro desse relacionamento. Porque nós temos um órgão no nosso corpo que ele abençoa e ele amaldiçoa, que é a nossa língua. E muitas vezes a nossa língua nos leva a pecar quando estamos diante de um relacionamento. Quando às vezes eu sento com uma pessoa, eu vou conversar, às vezes a conversa vai indo, e quando você percebe, você já falou tanta coisa que não deveria. Às vezes você já falou da vida de alguém assim, que você conheceu inteirinha. Às vezes você falou coisas que você teve numa conversa com alguém, você falou naquele momento. E aí, a nossa intimidade com Deus fica onde? Quando a gente abre a boca, a gente tem que abrir a boca para abençoar o outro. Mesmo que seja com alguém que está tão próximo a você. É claro, a gente tem conversas, a gente tem necessidades de falar, mas nós temos que ter cuidado com a maneira como falamos. Não é somente o que falamos. Às vezes é muito saudável você falar de alguém. Você precisa compartilhar, às vezes uma irmã que está com uma enfermidade, está passando por um problema. É saudável, muito saudável. Para que o outro ore, para que o outro possa visitar. Mas nós temos que ter cuidado, porque às vezes quando você vai falar dessa doença dessa pessoa, você se aprofunda tanto que você acaba falando mal da pessoa. E às vezes a gente não percebe. E isso vai prejudicar onde? Na nossa intimidade com Deus, na nossa adoração. Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que se entregam e deixam Deus ser e fazer em suas vidas tudo aquilo que Deus mandar. Quando estamos diante do Senhor, colocamos para o Senhor aquilo que sentimos, aquilo que nos incomoda. Mas muitas vezes nós esquecemos de dizer assim: Senhor, me perdoa porque hoje eu pequei só de pensar.
Hoje eu pequei só de olhar algo na rua, já me levou a pecar. E aí a gente fala da intimidade com Deus. Ai, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ai, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu estou entre os adoradores, porque eu venho à igreja, eu oro, eu canto, eu vivo uma vida contigo. Mas como tem sido essa vida com o Senhor? Tem sido uma vida verdadeira? Ou tem sido uma vida maquiada? Às vezes a gente está aqui, o corpo, mas às vezes a mente não está. Às vezes o nosso espírito está tocando em você para você estar aqui e a sua mente está em outro lugar. Deus nos enxerga como adoradores. Nós é que temos que nos aprofundar nessa adoração, nessa busca verdadeira da adoração ao Senhor. Estar à frente de algo não quer dizer que nós temos uma vida santificada. Quer dizer que nós estamos cumprindo o ID do Senhor. A vida santificada é a vida de intimidade com Deus, que só você e Deus sabe como está. Por isso que nós temos que ter cuidado quando apontamos, temos que ter cuidado quando falamos, quando agimos. Porque a nossa intimidade com Deus é que muitas vezes está nesse contexto. Tem muitas vezes umas palavras que usamos que diz assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a nossa boca abençoa e amaldiçoa. Às vezes a gente vê tantas coisas acontecendo e a gente fala assim, ai Senhor, tem misericórdia, Senhor. Mas ali mesmo por dentro de você está pensando tantas coisas em relação àquilo, que aquilo que você falou foi só da boca para fora. E o mesmo tem sido com a nossa adoração. Nós temos que cuidar da nossa adoração a Deus, para que realmente, quando a gente lê esse versículo, a gente possa se enxergar nele. Porque ele fala assim, ó, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Ou seja, já é a hora em que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E não somente da boca para fora. O Senhor tem trabalhado muito comigo, muito. E eu falo que eu tenho praticado algumas coisas que o Senhor tem me ensinado. E uma das coisas é o domínio próprio. Porque muitas vezes nós queremos fazer ou queremos dizer, e não é aquele momento. E aí o Senhor fala assim, não, agora não, fica quieta. Cala a boca, não é a hora. Isso chama-se domínio próprio. E eu tenho trabalhado muito isso em mim. Porque eu sou uma pessoa, eu falo que eu sou muito ativa, sou muito impulsiva, então eu vou fazendo, vou acontecendo. E quando o Senhor me colocou na posição em que estou hoje, eu precisei ter um pouco mais de calma, saber esperar, porque não é na hora que eu quero e nem no tempo que eu quero, mas é no tempo que o Senhor quer e na hora que o Senhor quer que as coisas acontecem. E cada dia mais o Senhor tem trabalhado em mim a minha vida espiritual. Por isso que eu disse que essa semana o inimigo tentou de todas as formas para que hoje eu não estivesse aqui. Ele até, a gente fala que ele toca no nosso ponto mais fraco. E o meu ponto mais fraco hoje são as minhas filhas. E na terça-feira minha filha ficou enferma. Mas o Senhor está cuidando de tudo. E aí na terça-feira ela não ficou bem, febre muito alta. E eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Não sou eu que estarei ali, mas é o Senhor. E aí quando foi na quarta, ela não teve febre, ficou bem o dia inteiro. Aí saiu uma afta na boca. Hoje também ela passou bem o dia inteiro, está aí. E outras coisas que foram acontecendo no decorrer da semana, no decorrer dos dias. E aí eu não conseguia preparar a palavra. Aí quando foi ontem à noite, sentei na frente do computador e acho que, não sei nem quanto tempo que eu fiquei ali sentada. E aí fui colocando ali tudo aquilo que o Senhor ia colocando no meu coração.
nós temos que nos colocar diante do Senhor e deixar que Ele faça. Porque quando estamos na brecha, o inimigo ele tenta realmente nos impedir de fazer. E é aí onde vem a nossa intimidade com Deus. Se a nossa intimidade com Deus está realmente caminhando diante do que o Senhor coloca nas nossas vidas, o inimigo não nos para, o inimigo não nos atrapalha. Porque o Senhor está conosco todo o tempo. O Senhor é quem nos coloca, o Senhor é quem nos diz como vai acontecer. Nós conseguimos enxergar tantas coisas, muitas vezes no outro, naquele que está ao nosso lado. E muitas vezes não enxergamos em nós aquilo. Quando falamos de intimidade, de adoração, está em você amar o seu próximo como ele é. Com as qualidades e com os defeitos. Muito mais com os defeitos. Porque amar as qualidades é fácil. Muito fácil. Nós estamos caminhando aí, né, para a chegada de um pastor. E aí eu pergunto para vocês, qual rebanho esse pastor vai encontrar? Um rebanho de verdadeiros adoradores, sólidos na palavra, com uma vida de intimidade e consagrada aos pés do Senhor? Ou um rebanho cheio de problemas, cheio de arestas a serem cortadas, a serem podadas? Qual rebanho ele vai encontrar? Nós temos que nos olhar. Quando nós falamos em ter a necessidade de um pastor aqui, nós temos que nos olhar. Como eu vou receber esse pastor? Como está a minha vida para a chegada desse pastor? A ansiedade faz parte. O Senhor vai trabalhando isso em nós. Mas e as demais áreas na minha vida? Eu estou sólida na palavra para receber esse pastor e caminhar ao lado dele firme? O versículo, quando diz que a hora já é a hora, ele fala que o Senhor já está colhendo os verdadeiros adoradores. A intimidade com o nosso Deus é agora. Porque ele fala no versículo, né? Que ele procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se nós adoramos em espírito e em verdade, logo, logo o Senhor estará nos encontrando. Da maneira dele. O Pai procura verdadeiros adoradores aqui, agora, nesse local. Aqui onde estamos. E aí nós vivemos uma vida de intimidade que já estamos prontos. Nós temos verdadeiramente lido a palavra e procurado entender essa palavra, viver essa palavra. Nós temos nos dedicado a essa vida de intimidade com Deus. E quais resultados a minha vida de intimidade com Deus tem trazido? Nós temos falado tanto falamos durante 3 meses, acho que até um pouquinho mais de 3 meses, sobre a maturidade cristã, sobre viver essa vida com Deus, como viver essa vida com Deus. E são tantos detalhes na nossa vida que nós precisamos enxergar em nós, tantos detalhes que muitas vezes nós nos perdemos. E aí, antes de olhar para o meu irmão, para tentar trabalhar na vida dele algo, eu preciso saber se a minha vida isso já foi trabalhado. Eu não consigo lidar com algo que precisa ser primeiro trabalhado em mim. Eu preciso então estar me envolvendo na palavra, me fortificando na palavra, para que assim eu possa ir até o meu próximo, para que eu possa levar uma palavra de conforto, realmente, de verdade. E não algo que vai sair da boca para fora porque é pelo momento. Então nós precisamos dessa vida de intimidade com Deus para ser os verdadeiros adoradores que o Pai procura. E é engraçado que quando a gente fala de áreas da nossa vida, às vezes tem áreas da nossa vida que a gente não consegue tocar ou falar, porque nós estamos com a ferida aberta. E
tem coisas que às vezes a gente não fala mesmo por vergonha ou por tabus, né? E aí, domingo nós começamos na escola dominical ter aula com os jovens. E o tema dos jovens é sobre sexualidade, que é algo que a gente não fala. A gente vive e não fala. E aí no decorrer da aula teve uma jovem que falou algo que foi muito interessante e que se enquadra nessa vida de intimidade com Deus, de um verdadeiro adorador. Ela disse que ia assistir uma palestra onde o assunto era esse, sobre sexualidade, e ela ouviu a palestrante dizer assim, né, para um casal já, marido, mulher, ela falou assim: depois de você ter se relacionado ali com o seu marido, você consegue orar e agradecer ao Senhor por aquele momento que vocês tiveram? E é algo que fica na nossa mente. É a nossa vida pessoal. Faz parte também da nossa intimidade com Deus, porque foi o Senhor que nos permitiu que tudo isso acontecesse. E muitas vezes essa área fica de lado. Fica como se fosse separado de nós. E não é separada. Quando a Bíblia fala que dois tornaram-se uma só carne, é carne de verdade. Carne, é essa carne aqui que nós temos. E ela também faz parte da intimidade com Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então esse momento também tem que ser um momento onde nós podemos dizer assim: Senhor, obrigado porque o Senhor permitiu que esse momento acontecesse. Não pode ser simplesmente por acontecer, simplesmente um ato qualquer. Também é algo que está dentro da intimidade. Por isso que o verdadeiro adorador é aquele que o Pai procura. Porque olha quantas coisas, quando nós nos olhamos, nós verdadeiramente precisamos enxergar. Nós temos que enxergar em nós. E não olhar e dizer assim: ah, isso aqui é para o meu irmão. Não é para mim essa palavra, é para o meu irmão. Não, eu tenho que me olhar, eu tenho que me enxergar. Olhar no espelho e dizer assim: Senhor, tudo aquilo na minha vida, tudo que eu tenho na minha vida, hoje, é adoração a Ti. É em adoração a Ti. É em exaltação a Ti. Todo o meu corpo, todas as partes do meu corpo, todas as partes da minha vida são verdadeiramente para adoração a Ti. Mas nós sabemos que nós temos todos os dias que falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Que nós pecamos todos os dias. Muitas vezes, como eu falei, só de pensar. Então por isso que nós temos que viver uma vida de intimidade com Deus. Deus fala conosco aonde, muitas vezes em horários que nós nem esperamos, mas o Senhor fala conosco. Às vezes Ele te incomoda de você orar por alguém. Você não precisa entender naquele momento o porquê. Simplesmente cumpra, faça. Faz parte da vida de um adorador. Então quando nós falamos nesse versículo, nós não estamos falando simplesmente quando cantamos, quando levantamos as mãos, quando nos colocamos diante do Senhor para uma palavra. Não. Estamos falando de nós, da nossa vida, da nossa verdadeira adoração. Como tem sido essa nossa verdadeira adoração? Adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, corpo e alma, limpa e pura em toda e qualquer situação. Deus sabe tudo. Nós não escondemos nada do Senhor. Por isso que o Senhor fala que é corpo e alma, porque tudo é do Senhor. E aí o versículo é muito claro, né? Quando fala em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Em espírito e em verdade. Espírito porque Ele está em nós, habitando em nós, falando em nós. E muitas vezes Ele fala tantas coisas que nós deixamos de lado, que nós ignoramos. Por isso que nós temos que olhar para dentro de nós, sempre. Senhor, eu estou sendo aquele que o Senhor quer que eu seja? Eu estou dedicando a Ti o que o Senhor quer que eu dedique? Então quando nós nos colocamos como adoradores, nós temos que buscar essa verdadeira adoração. E não simplesmente fazer para cumprir uma norma, fazer para cumprir uma rotina, para cumprir uma escala. Não faça aquilo que não for da vontade do Senhor.
Não permita na sua vida que aconteça coisas que não são o que o Senhor Deus quer que seja. E se já aconteceu algo que você tem pleno conhecimento de que esse algo feriu alguém, de que às vezes você falou algo que magoou alguém, que machucou alguém, procure essa pessoa e vai se retratar com ela. O Senhor vai colocar no seu coração a hora e o momento disso acontecer. Mas não deixe de fazer, não deixe de cumprir. Porque se nós somos verdadeiros adoradores, nós temos que cumprir tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas vidas. E eu essa semana briguei muito com o Senhor, porque eu falei, Senhor, eu preciso falar tudo isso. E aí o Senhor, cada dia mais, o Senhor colocava mais coisas, mais certezas. Porque estar aqui é necessário muita intimidade com Deus. Estar nesse lugar é necessário realmente deixar muito Deus falar. E aí às vezes tem gente que fala assim, mas como que você consegue ouvir a Deus? A gente ouve muitas vezes dentro de nós, de uma forma tão especial, que não tenho como explicar. É algo muito íntimo nosso com Deus. Por isso que aqui fala, são verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Quando nós estamos verdadeiramente com o Senhor, nós sentimos a presença, nós ouvimos o Senhor falando, e às vezes em detalhes de coisas que acontecem corriqueiramente no nosso dia, são confirmações de tudo aquilo que o Senhor fala para nós. Então nós temos que buscar essa vida de intimidade com Deus. E que a cada dia mais nós possamos colocar diante do Senhor as nossas vidas e dizer assim, Senhor, faça em mim o teu querer. Cumpra em mim o teu querer. Para que assim eu possa ir a outros e levar a outras vidas tudo o que o Senhor tem feito em mim. Que a nossa vida de adoração seja uma vida verdadeira. Que quando nós abrirmos a nossa boca, possa ser verdadeiro, possa ser real. Se tem algo que você precisa se retratar com Deus, faça. Faça, você e Deus. Não precisa muitas vezes falar para o seu irmão o que é, mas você e Deus sabem o que é. Não permita que o inimigo muitas vezes coloque barreiras entre você e Deus. Quebre essas barreiras. Tenha uma vida verdadeiramente transformada, uma vida verdadeira de adoração com Deus. Amém? Que o Senhor Deus possa ter falado ao coração de cada um aqui nessa noite. Que se ficou algo ainda a ser falado, que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um aqui. Amém?